Paz do Senhor Jesus. Gostaria de meditar com você hoje a respeito do texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Então, 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 até o verso 9. Amém? Uma palavra que vem de encontro àquilo que estamos vivendo nos últimos dias. E já até há algum tempo. Que é um certo entendimento que nós precisamos urgentemente ter a respeito do que é esperança. A respeito do sofrimento que estamos vivendo. Então, nessa noite, nessa hora, nós estaremos meditando a respeito de uma batalha entre sofrimento versus a esperança. Então, sofrimento versus esperança. É exatamente isso que nós vamos aprender um pouco nesse texto. Assim diz a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Quando nós lemos um texto como esse, e até recomendo que na oportunidade que você tiver, que você leia toda a epístola de Pedro, são apenas 5 capítulos, e que vão fortalecerem muito a sua alma. Por quê? Porque no decorrer de toda essa epístola, nós vamos ver constantemente Pedro falando a respeito do sofrimento e da esperança. Então veremos constantemente um embate entre o sofrimento e a esperança. E o tempo todo nós seremos alertados a ter esperança. Por quê? Porque nós devemos manter a nossa fé, como foi lido aqui, firme e inabalável, aguardando o dia em que o nosso Senhor virá nos buscar. Então, diante desse texto, eu gostaria de fazer 2 perguntas para nós entendermos melhor esse texto e estudarmos ele com um pouco mais de profundidade. A primeira pergunta é: conseguimos compreender o que temos vivido? Ou seja, conseguimos compreender o que temos sofrido, o motivo pelo qual passamos por sofrimentos, por dificuldades, por dores, por angústias? Será que nós conseguimos entender essa mensagem? Será que nós conseguimos ver exatamente isso que o apóstolo Pedro já relatou aqui para nós, nesses primeiros 9 versículos? Que toda provação, todo sofrimento, toda luta, toda tribulação deve produzir em nossos corações esperança, deve produzir em nosso coração uma fé cada vez mais pura,
Por isso que o apóstolo Pedro vai falar que vós tenham uma fé que sois refinadas pelo fogo, assim como o ouro, para mostrar a sua pureza, para mostrar o seu valor cada vez mais alto. Então que aprendamos isso. Tudo aquilo que nós temos enfrentado, de lutas, de dificuldades, de tribulações, de situações em que nós nos desesperamos, situações em que nós começamos até a querer perder a esperança. Todas essas situações são para quê? Para que nós tenhamos os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, nosso Senhor, pois Ele é a nossa esperança. A nossa esperança é Cristo Jesus. Amém. Por isso que precisamos compreender por que estamos sendo afligidos, sendo provados, porque nós estamos, assim como o ouro, sendo refinados, para no último dia apresentarmos diante do Senhor uma fé pura, santa, viva e eficaz na presença do nosso Deus. Quanto mais claro ficar isso para as nossas vidas, mais fácil será o nosso dia a dia. Eu tenho aprendido essa semana que quando estamos envolvidos no meio de tribulações, de lutas e de dificuldades, a primeira coisa que nós precisamos ter é paz. Quando temos paz, de saber que o nosso Deus está trabalhando em favor de cada um de nós, a nossa vida fica muito mais fácil de ser vivida. Porque quando o dono da vida se faz presente na nossa vida, a nossa vida fica muito mais simples e fácil. E quem sabe não é por isso que muitas vezes somos afligidos, somos tentados, somos provados. Para quê? Para nos apresentarmos mais e mais à disposição do Espírito Santo de Deus e da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então é por isso que quando nós lemos esse texto, precisamos meditar a respeito daquilo que estamos passando. Precisamos também enxergar, e essa é a segunda pergunta, estamos conseguindo enxergar o que realmente importa para as nossas vidas? Tantas pessoas hoje estão preocupadas com a conta no banco, se tem bastante dinheiro, se tem carro zero na garagem, se tem uma casa cada vez melhor, uma mansão com piscina, com diversos fatores que venham a valorizar ainda mais a sua casa, com bens que são perecíveis, e estão se esquecendo daquilo que é importante. Você já se perguntou o que é importante para a sua vida? Você já se perguntou o que é o mais importante para a sua vida? Talvez você fale que o mais importante para a sua vida é a sua família. Talvez você fale que o mais importante para a sua vida é o carro que você tem, ou a casa que você tem. E aí está a grande dificuldade que nós precisamos resolver, ou a grande questão que precisamos solucionar. Qual é aquilo que é realmente importante, o que é realmente importante para as nossas vidas? Qual é o item de maior valor para as nossas vidas? Paulo Henrique está apontando ali, é Deus, é nosso Senhor, é a nossa fé em Cristo Jesus. Esse é o algo de mais importante que temos, a fé em Cristo Jesus, que nos aponta, que nos leva diretamente para a salvação, que foi adquirida por Cristo Jesus através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, será que compreendemos isso? Será que não falamos isso apenas da boca para fora e não colocamos isso em prática? Quantas vezes estamos falando e quando somos questionados até respondemos esse tipo de coisa, mas não temos essa certeza no coração. Então que nesse dia, nessa hora, que você ao assistir esse vídeo, que você que está aqui, medite a respeito disso. Temos compreendido o que é realmente importante para as nossas vidas? Porque Deus sabe, meus irmãos, o que está acontecendo. Deus está no controle de tudo e Ele sabe o que está acontecendo. O verso 2 diz assim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. O apóstolo Pedro está falando que todos aqueles ao qual ele está enviando a carta são escolhidos pelo Pai. Não estão na igreja, não estão ouvindo a mensagem por acaso, estão ali porque o próprio Deus Pai os escolheu, os chamou, já conhecia cada um deles antes da criação de todas as coisas, da criação do mundo.
Será que temos consciência disso? Quantas vezes nós falamos que acreditamos em Deus, mas achamos que Deus não está nem aí para o que acontece, ou não está ligando para as coisas que acontecem ao nosso redor, e na realidade o nosso Deus está no controle de todas as coisas, e todas as coisas acontecem de acordo com a soberana vontade dele, ainda que muitas vezes ocorram situações que nós não conseguiremos responder. E talvez nem precisemos, porque Deus não nos constituiu por advogados dele. Ele é o Senhor, Ele é soberano, e no dia certo, na hora exata, todos estarão diante dele prostrados, de joelhos, e confessarão